seja bem-vindo a mais um B3 Talks do Sonho Negócio Sem Filtro. E hoje uma convidada muito especial, Bárbara Fioramonte. Bárbara, seja muito bem-vinda. Obrigada, quero agradecer, pelo convite de estar aqui. É uma honra ser entrevistada por você. Bárbara, você é advogada empresarial, civil, há mais de 10 anos, com um escritório de advocacia aqui em Ribeirão Preto. Aqui no Iguatemi, inclusive. Com a sua sócia Marcela. Me conta um pouquinho mais como foi essa história. Qual foi a sua grande mudança, né? Por que você se viu no direito? Como você quis conquistar esse lado, profissional? Na verdade, o direito tá na minha vida desde sempre, assim, né? É até um pouco clichê falar isso, mas desde muito nova. Minha mãe conta, assim, que eu sempre me envolvia em todas as situações ao meu redor. Então, criança, via alguma injustiça, alguma coisa acontecendo, eu ia lá e queria participar, e queria fazer, e queria acontecer, e às vezes coisas que não tinham nada a ver comigo. Então, eu sempre tive essa coisa da justiça muito forte dentro de mim. Então, a escolha pelo direito o direito me escolheu, vocação mesmo. E hoje a gente tá, inicialmente, quando a gente começou, eu e a Marcela, eu convidei ela para ser minha sócia, porque nós já tínhamos trabalhado juntas na Justiça Federal e eu entendi que ela tinha um perfil complementar ao meu de trabalho, Então, a primeira pessoa que eu pensei foi nela, quando eu pensei em abrir o escritório, porque eu acho que essa é uma das coisas que o empresário às vezes erra, A gente, quando quer pensar numa sociedade, a gente pensa em quem a gente, sei lá, um amigo, um parente, a gente nem tinha tanta amizade ainda, como temos hoje, mas eu pensei na parte prática. O que funcionaria, o que daria certo com o meu perfil de trabalho. E aí convidei ela, Inicialmente a gente iniciou ali no direito de família, Fomos escolhida, acho que pelo perfil de ser mulher, acolhedora. Então as pessoas procuravam muito a gente para essa área. Mas logo a gente migrou para o direito empresarial, que é o que a gente atua, nesses 10 anos. Porque era realmente o que a gente gosta, é o que move o nosso coração, É um direito mais objetivo, a gente ajuda empresários, Então, eu falo que esses 10 anos, se você fosse me perguntar, o porquê, por que vocês chegaram até aqui? Eu acho que é essa paixão que a gente tem pelo que a gente faz, de ajudar os empresários, e também essa visão que a gente tem estratégica, não é só de direito. Não é aquela coisinha que a gente tem na faculdade ali, abre o código, tá aqui, artigo tal, não. Então, o nosso sucesso, eu acredito que seja isso. Bom, hoje a gente sabe que tem muitas pessoas muito boas tecnicamente, mas que não crescem, não evoluem, O que você vê, principalmente, como um grande fator que te despontou já logo de início? Na advocacia, o nosso diferencial. O que fez a gente despontar? Eu acho que é a nossa humildade, sabe? Porque a faculdade não te prepara para você empreender. Então, a gente precisou ali calçar a chinelinha da humildade e ir aprendendo realmente o que é ter uma empresa, que nós somos empresários. Isso é a primeira visão que a faculdade não te traz. Então, nós somos donas do nosso negócio. Então, a gente tem que ter contabilidade, a gente tem que ter uma cabeça muito mais ampla do que aquilo que a faculdade te prepara. Então, eu acho que o nosso diferencial é esse, A gente foi muito humilde de entender que faltava ainda, a gente tinha que aprender muito, que a faculdade preparou a gente tecnicamente, mas não preparou a gente para ser empreendedora, Eu acho que esse é e persistir. Eu acho que as pessoas desistem muito fácil. Às vezes, teve colegas nossos que abriram o escritório junto com a gente e que não insistiram. Porque não é fácil você empreender nessa área, Abrir um escritório do zero, só tendo conhecimento do direito. Então, foram muitos desafios. E muitos foram os momentos em que a gente pensou em desistir também. Só que o fato da gente ser humilde, reconhecer que ainda a gente tinha um caminho pela frente de aprendizagem. E a gente não desistir. Não desistir nos obstáculos, vinha um obstáculo, a gente passava por cima, vinha outro, a famosa resiliência que o pessoal fala, Então não adianta nada você sair da faculdade tecnicamente preparado, sabendo de direito, e não entender que você não entende absolutamente nada de empreender, Que a faculdade não te preparou para isso.
Quando que você percebeu, nessa jornada sua, né, de 10 anos pra cá, que somente o direito não ia ser o grande diferencial do negócio, como a Amparo Fioramonte, né? O De que você cara. entendeu? O que você entendeu que realmente só o direito não ia resolver um problema da empresa? De cara, isso. Primeiro começando por nós, né? Então eu lembro que nosso primeiro ano, como a gente não conhecia ninguém aqui em Ribeirão Preto, nosso escritório fica na cidade de Ribeirão Preto, a gente já entendeu que a gente precisaria fazer networking, que a gente precisaria aprender a ser empresária. Então a Marcela entrou pelo BNI, enquanto eu fui fazer o Empretec, né? Que é uma semana em que você fica ali imersa, né? Criando uma empresa do zero e é bem enriquecedor. Ali, quando eu participei do Empretec, eu vi que a gente não sabia, a gente não tinha a base ali, a estrutura da empresa, né? Então, aqui que eu pensei, cheguei pra Marcela e falei, olha, a gente precisa de uma contabilidade, né? Que é o começo de uma empresa. O que você precisa? Advogado e contabilidade. Mínimo para você começar. A gente não tinha uma contabilidade, a gente não tinha a estrutura de um negócio, né? Ali eu já conversei com a Marcela e aí, partindo daí, a gente teve que fazer modelo de negócio para o nosso escritório, contratar contabilidade, montar um negócio realmente. Eu vi que o direito, ele era a parte menor do negócio mesmo. Eu saber a lei e aplicar a lei é pequeno perto da estrutura que eu teria que montar para ter uma empresa. E isso se replicou para os meus clientes. Porque aí quando o meu cliente me traz um problema, muitas são as vezes que a gente para e fala, não, isso não é um problema jurídico. Isso é um problema de administração, de local, de aluguel. Teve uma situação que eu lembro dentro do escritório que a gente estava conversando com um cliente, né, uma empresa que paga ali uma assessoria mensal pra gente, e aí durante essa conversa que aparentemente iniciou-se como uma conversa de direito, eu tive um insight e falei, deixa eu ver a sua folha de pagamento. Aí ele abriu na TV assim, a gente estava espelhando o computador, aí eu olhei e falei, olha, eu acredito que o problema esteja aqui. Olha como a sua folha de pagamento tá grande, enfim, fui falando com ele, com o dono da empresa, ele, não, acho que você tem razão. Eu falei, também o aluguel que você tá pagando não tá um pouco fora, então assim, sai totalmente do direito e olha, e você tem uma visão de empresa mesmo. E eu só consigo fazer isso, e a Marcela também, porque a gente precisou fazer isso no nosso negócio, né, e a gente vai ganhando experiência, conforme as empresas vão passando ali, a gente vai, né, crescendo junto com elas. Tem empresa que a gente pegou com uma franqueadora, com um franqueado. Hoje ela tá com mais de 150 franqueados. Então, assim, tudo isso vai dando bagagem, experiência e visão de negócio. Então, foi bem rápido, eu entendi que não ia ser suficiente só o direito. Quem conhece você pessoalmente, profissionalmente, sabe que tanto você e a Marcela, entendem muito sobre negócios, né? Não só sobre o jurídico, né? E é o que a gente fala, ser bom tecnicamente não garante nenhum crescimento de qualquer negócio. Como que funciona a consultoria de vocês, a assessoria jurídica de vocês, né? Explica um pouco pro pessoal como que funciona. A nossa assessoria jurídica, a gente fala que é 360 dentro da empresa, né? O que significa isso? Significa que nós vamos resolver o seu problema. Não importa qual seja ele, né? Seja de origem jurídica, não jurídica, estratégica, administrativa. Se você vai precisar do nosso serviço, ou se vai precisar de um serviço, por exemplo, de um advogado parceiro nosso. Então, a gente tem os nossos parceiros, por exemplo, tem área que a gente não faz como direito tributário. Então, a gente tem as nossas pessoas de confiança. Então, a gente vai te ajudar a criar uma estrutura sólida para sua empresa crescer. Né? A gente se intitula um escritório boutique, por quê? Porque a gente tem esse contato muito próximo, né? Então, muito se fala na internet, os advogados vendem, advocacia preventiva. Só existe advocacia preventiva se eu conhecer o seu negócio. Se eu ter ali um mínimo de conhecimento do que acontece ali na sua dinâmica. Eu só vou prever um problema, evitar um problema para sua empresa, se eu souber. Então, a nossa assessoria, ela é boutique, ela é próxima, a gente faz parte da equipe. A gente só não tá lá dentro, às vezes até tá. Já muitas vezes nós estivemos dentro da empresa, já fizemos até uma reunião, eu lembro de uma construtora que a gente fez uma reunião um sábado de manhã, na própria construção mesmo ali, que eles estavam tendo um problema e nós zeramos as trabalhistas deles. Então, é basicamente isso que a gente atua. A gente atua para fazer realmente o preventivo eficaz, próximo à empresa e ajudar você a crescer com uma base sólida.
Bom, você falou no começo sobre o BNI, né? Que você e a Marcela participam há muitos anos aí. Explica de uma forma 7 anos. prática e simples o que é o BNI para vocês. O BNI é a maior rede de networking do mundo, né? E pra gente, eu até tenho no bloco de notas até hoje, né? O ano exato, em 2016, que eu escrevi que eu queria fazer parte. Por quê? Porque na minha cabeça eu gosto, como advogado, eu gosto de tudo que tem metodologia e regra, né? Existem N grupos de network aí no mundo inteiro, aqui em Ribeirão Preto, mas pra mim o único que tem metodologia e funciona, que eu faço parte, já fiz de outros antes do BNI, é o BNI. E aí o BNI, a Marcela entrou como membro inicialmente, né? E aí, para o nosso negócio foi muito importante, não financeiramente de início, por quê? Porque cada especialidade dentro do BNI tem o seu tempo de maturação, né? E a advocacia é mais complicado porque é uma relação de confiança, e eu não vou entrar numa equipe simplesmente da noite pro dia você vai confiar em mim. Às vezes você tem um amigo que é advogado, você tem um parente que é advogado, e aí é uma construção, mas pra gente a visibilidade era muito importante. Então, estar ali entre empresários, que era o que a gente queria trabalhar, que era o que a gente fez pós, estava ali batalhando para entrar na área, né, do direito empresarial, foi muito importante para o nosso negócio. E aí hoje a gente já tem 7 anos, a Marcela como membro de uma equipe na sexta, diretora do estilo na quinta, e eu como diretora do Bárbaro, né, que é um grande desafio, né? Você está ali como mulher empresária à frente de 35 empresários. É muito enriquecedor. Eu acho que escola nenhuma, comentei isso com o nosso Dex, né, com o nosso diretor executivo, que faculdade nenhuma vai trazer a experiência que o BNI me traz como diretor ali da equipe. Para você, o que você, como diretor consultor, né, e comanda e lidera mais de 35 empresários só da equipe do BNI Bárbaro, o que muda para você na mentalidade do empresário que faz parte do BNI, que pratica realmente a metodologia? O que muda na vida do empresário? Tudo. Tudo. O BNI faz você crescer como pessoa, porque você vai aprender a falar em público, você vai aprender a se doar de verdade, porque a gente acha, né, que sabe o que é ser uma pessoa que pensa no outro, que se doa, mas o ser humano, na sua essência, é egoísta. E a metodologia do BNI é givers. Então ali a gente está a todo momento aprendendo a como fazer mais pelo outro antes de receber. Então para mim muda tudo, muda a mentalidade, muda a pessoa, muda a sua empresa. O meu negócio saiu de um pequeno negócio, só eu e a minha sócia próximo ao fórum, para hoje a gente está aqui no Iguatemi Empresarial, que era um sonho. Estamos com a equipe em 4 pessoas, então assim, tudo, né? Muda tudo para quem está disposto a jogar o jogo. Bom, a gente sabe que em Ribeirão, não só em Ribeirão, mas mundo afora, existem muitos grupos de network, né? Que na maioria das vezes são eventos. E o BNI a gente sabe que faz parte da metodologia que a gente fala, é um processo, é uma construção de relacionamento, sim, né? Um plantio. O que você vê de diferença no BNI para esses outros modelos de negócio, como, por exemplo, grupos de networking, eventos, workshops? Sim. Eu vejo a metodologia, regras. Eu acho que tudo que tem regra clara, estabelecida, tem muito mais chance de dar certo. E o BNI é uma metodologia de 40 anos. Então eu sempre falo isso pros membros, gente, não fui eu, porque às vezes como diretora a gente tem que, né, fazer um alinhamento, e a pessoa fala, nossa, mas por que é assim? É assim antes da gente, é assim há 40 anos, metodologia americana. Então que você consegue visualizar o que está acontecendo na sua equipe com os números, você consegue olhar e falar, eu tô no verde, eu tô no amarelo, eu preciso fazer isso, eu preciso melhorar aquilo, minha equipe tá assim, a gente precisa melhorar isso. Então isso pra mim é o diferencial, se comparado a um evento que você vai só sentar ali para almoçar, só sentar para ser visto, você ali tem um compromisso, você cria relacionamentos, aprofunda esses relacionamentos. Você citou que você hoje é diretor consultor e lidera aí mais de 35 empresários, né? Você lidera líderes, né? E é um dos maiores desafios. Mas qual que foi a sua maior resistência como mulher nessa posição de liderança? Liderar líderes, você falou tudo. Esse é o maior desafio de estar à frente de 35 empresários que já tem uma bagagem ali, então tem pessoas ali que tem mais de 1, 2, 3 empresas, que às vezes tem mais tempo do que você como empresário, e você tá ali à frente dele dizendo como
né, a metodologia deve ser feita, né, protegendo. A gente fala que o DC ali, o diretor, ele protege a metodologia, ele faz a metodologia acontecer. Então esse é o maior desafio, você ter essa credibilidade perante esses empresários, né? Então é uma grande escola e é foi muito importante tomar essa decisão de aceitar esse convite, de estar à frente dessa equipe. Eu aprendo muito todos os dias, todas as semanas, né? Todos os dias eu falo porque o Benino acontece naquela reunião. Você como membro, diretor, sabe, a gente não tá ali, a gente tá a todo momento preparando essa reunião para ela acontecer na quinta-feira, mas a semana inteira a gente tá falando sobre isso, a gente tá resolvendo problemas, a gente tá lidando com líderes, com ego, com várias situações ali. Então eu acho que é um desafio muito grande como mulher estar à frente de 35 empresários, né, liderando, né, dando ali, protegendo a metodologia, falando como deve ser feito, né, conduzindo, assim, a equipe para o melhor dela. E o que essa posição como diretora consultora te ensinou principalmente sobre pessoas? O que mais me ensinou sobre pessoas? Essa é uma boa pergunta. Que tem uma riqueza, cada ser humano é único mesmo, assim, quando fala que é clichê, né, cada ser humano, não, é realmente único, num nível de você precisar conversar com cada um de uma forma. Então, eu acho que eu sou uma pessoa de resultados, sou muito objetiva na minha vida. Então, eu fui criada assim, né, olha, parabéns, você passou na OAB com nota máxima, 9,75, enfim, e agora, qual que é o próximo passo? Vida que segue, eu não sou uma pessoa muito dessa questão de ficar, como eu posso dizer a palavra, ficar ali, mais ou menos isso, assim, não consigo. Eu sou uma pessoa muito objetiva e focada em resultado. Então, o que eu aprendi liderando esses líderes é que cada pessoa precisa ser conduzida de uma forma. Então, tem pessoas que vão querer que eu preciso conversar mais, que eu preciso dar mais atenção. Tem pessoas que já conversa a mesma conversa que eu, que é mais objetiva, e eu falo e a pessoa é isso, bora, vamos fazer acontecer. Então, é que o ser humano é realmente muito ímpar e você tem que, é como se fosse uma dança mesmo ali, você tem que ir conduzindo da melhor forma para todo mundo. O que mudou na postura da Bárbara após esse processo, né, como diretora consultora? Já tem quase 2 anos aí que você é diretora consultora. O que mudou na postura da Bárbara? Tudo. Acho que tudo, porque quando eu fui convidada, eu tava numa situação um pouco delicada, pessoal, assim. E aí, eu tava pra baixo, eu tinha minha filha, você tava aquela coisa da mulher tentando ainda recuperar, voltar a trabalhar, voltar porque eu sempre fui muito workaholic, de trabalhar de sexta, sábado, domingo, sem hora pra acabar. Eu amo o que eu faço, eu amo trabalhar, eu amo falar de negócio, eu amo isso. E a maternidade me desacelerou bem, assim. E aí eu fiquei um pouco pra baixo, eu tive algumas questões pessoais, e ao aceitar o convite, a mudança já começou. Porque me trouxe de volta pro mundo que eu gosto, que é o mundo dos negócios, que é o mundo... Então começou ali a minha mudança já. Depois eu tenho tido um crescimento, uma mudança semanal, eu diria, porque os desafios, o ser humano é muito criativo. Então, os desafios que a equipe me traz é sempre muito novo pra mim. Então, é uma situação que aconteceu entre membros. Isso faz a gente parar, refletir a nossa própria vida, refletir a nossa própria atitude, né, a nossa postura e mudar. Então, e eu não sou uma pessoa inflexível, eu gosto de mudar, eu tô aberta à mudança. Então, se eu percebo que eu tô indo pra um lado e que eu preciso adequar, que nem essa questão, sou muito objetiva, sou muito focada em resultados, preciso melhorar isso, preciso ser mais, né, ter mais jogo de cintura, escutar mais, às vezes a pessoa só quer desabafar, então a gente vai mudando ali. Então é uma mudança constante em todas as partes da minha vida. Bárbara, você citou que você tem a Eva, né? Sim, eu tenho uma neném. Uma neném que não é tão neném mais, né? Já vai fazer 4 anos. Já tá uma neném grandinha. Como que é esse desafio pra você, ter um negócio, ser diretora e liderar uma equipe com 35 empresários e ainda ser mãe? Como tudo ao mesmo encaixa a rotina? Não se encaixa muitas vezes, mas eu brinco assim, eu falo, mas é uma brincadeira com fundo de verdade. Eu penso que é mais fácil abrir 10 escritórios do que criar, né, 10 Evas. Por quê?
Porque hoje a forma como a gente cria os nossos filhos é muito diferente de antigamente, né? Antigamente meio que um irmão ajudava o outro, então o pai, mãe, a mãe ficava mais em casa, então tinha 5, 6 filhos. Hoje não, né? Hoje a gente tem ali uma atenção no que ela tá fazendo, no crescimento dela, na evolução dela, aquela frase clichê, né? Quem me conhece sabe que eu tenho um hiperfoco nela. Então, mas ao mesmo tempo, meu segundo filho é o escritório, né? E eu também não sei fazer nada pela metade, me entregaram uma missão de ser diretora de um membro, então eu tô sempre equilibrando ali os 3 pratinhos, sempre, óbvio, colocando as minhas prioridades, que é a minha filha, né? Mas é uma grande luta, diária, assim, é um desafio muito grande. Porque a gente fala muito sobre a mãe, principalmente, é a pessoa que mais se preocupa, né? Que mais zela pela criança, né? O fardo sempre fica com a mãe, né? É algo bem difícil de equilibrar, né? Se você for analisar. Porque a criança, ainda mais na faixa etária de idade dela, ela costuma ficar mais doente, né? Sim, tem essa rotina um pouco mais corrida. E a Eva tem essa questão dela tem uma questão respiratória, né? Ela tem asma e alergia a cachorro. Então, assim, é bem complicado. Eu fui bastante esse ano, né? A gente vai iniciar um tratamento agora com ela, mas eu fui bastante esse ano no pronto-socorro com ela, por essa questão respiratória. Ribeirão Preto, uma cidade super seca, então agrava o quadro dela. Aí tem o escritório, os desafios do escritório, que agora a gente tá nessa questão de desafio de contratação. Aí tem os 35 empresários que estão também ali toda semana demandando alguma questão. Eu não sei como eu consigo, não, pra te falar a verdade, às vezes não encaixa, às vezes, né, às vezes eu não sou perfeita, mas o que eu aprendi esse ano é sobre isso, né? Sobre a gente colocar limites, né? E saber que a gente não pode ficar doente. Porque se eu ficar doente, aí eu não consigo cuidar da minha filha, não consigo cuidar do meu escritório, muito menos consigo conduzir o grupo que a gente faz parte. Então, é saber onde está o meu limite, às vezes falar, olha, aqui já passou um pouco, é saber que mãe perfeita não existe, então, que às vezes eu vou estar cansada mesmo, e tudo bem, e amanhã é outro dia, e a gente vai brincar, e a gente vai passar por isso, escritório é a mesma coisa, que a gente às vezes não tem, né? O que a gente quer dar? 1000%, mas às vezes a gente não tem nem 100%, né? Pra dar, e a gente tem que aceitar. E aí outro dia é um novo dia, e a gente vai buscando cada vez ser melhor, e equilibrando os pratinhos, e colocando ali as suas prioridades, né? Que no caso, é a minha filha. Bárbara, onde você define que são os maiores erros dos empresários hoje? O maior erro do empresário hoje, eu acho que começa no porquê ele se tornou um empresário. Às vezes as pessoas querem ser empresárias, e eu escuto muito isso, estando ali, né, no meio dos empresários, pelos motivos errados. Então, quero ser empresário porque eu quero ter uma agenda flexível. Agenda flexível? Se antes, como CLT, você trabalhava das 8 às 18 com uma hora de almoço, agora você não tem almoço. Agora, muitas vezes, não tem hora. Você não tem hora, né? Você vai atender cliente meia-noite, 11 horas, vai gravar podcast de sábado. É isso. Então, assim, às vezes a pessoa entra pelo motivo errado, aí já é um erro, né? Muitas vezes a pessoa não tem o perfil, né? Ela não tem o perfil. Por quê? Porque ser empresário, você tem que ter um emocional muito forte, né? Você engole sapo ali todos os dias. Eu vi, acho que um podcast, eu não lembro de quem, eu amo assistir podcast de empresários, de pessoas que chegaram aonde a gente quer chegar, né? E ele falou isso, ele falou, tem dia que eu chego no escritório, tô super feliz, abro um e-mail, acabou minha felicidade. Chego na hora do almoço, fecho um contrato, tô feliz de novo. Então, assim, se você não tem esse emocional pra lidar com isso, se você é muito controlado pelas suas emoções, você não tem o perfil, né? Então, aí, muitas vezes a pessoa insiste numa coisa que não é o perfil dela. Porque o jurídico, geralmente, costuma entrar tarde demais nos negócios. Em vez de fazer algo mais preventivo, mais consultivo, né? Vocês têm a consultoria aí mensal de vocês. Por que geralmente as pessoas contratam o jurídico quando já deu muito problema? Eu acho que é cultural isso. Eu acho que no Brasil, a gente tem muito jeitinho brasileiro de resolver as coisas. Então, não, eu confio nele. Ele é meu sócio, não fiz um acordo de sócio, mas meu irmão, eu tenho acordo de sócio. Ela é madrinha da minha filha, minha sócia, eu tenho acordo de sócios, porque isso não existe, né? Não é não é sobre a nossa relação de agora, é sobre o que vai acontecer. A gente não sabe do dia de amanhã, né? Então, eu acho que é muito essa questão do jeitinho brasileiro, não, assina, não lê, tá tudo bem, vai tocando. Contrato de gaveta, o tal do fio do bigode, eu conheço o cara há muitos anos, não vou fazer assinar.
Então, é cultural mesmo, sabe? Do brasileiro não querer, não procurar, só procurar um advogado para pagar incêndio. E a real é, a primeira coisa que você faz quando você abre uma empresa é ter contabilidade de advogado. E contabilidade não supre o papel do advogado, assim como o advogado não supre o papel do contador. Então, na minha opinião, é uma visão errada, até porque nosso país não incentiva o empreendedorismo. Então a gente não aprende na faculdade como empreender. Tipo, países como os Estados Unidos, que tem eventos e mais eventos, aprende na faculdade, aprende na escola, premia os melhores erros. Por quê? Porque é errando que você vai corrigindo, né? Que você vai chegando nas grandes ideias. A gente não tem isso aqui. Então, quem que vai empreender? Às vezes é uma pessoa que não teve nem oportunidade de estudar. É uma pessoa que não, né, não teve nem a base. E aí a gente vai cair nessa questão da pessoa não enxergar a necessidade até que surja um grande problema ou às vezes quebra até a empresa. Já teve situações do empresário procurar a gente porque ele ia romper com o sócio dele, um sócio amigo de muitos anos. E aí a gente falou, olha, não assina esse documento. Não assina esse documento, tal. Aí ele, não, ele já tem, o sócio dele já tinha advogado, nós vamos fazer com ele, a gente, tudo bem? Deu um tempo, ele voltou e falou, preciso contratar vocês. Por quê? Porque ele assinou um documento falando que a empresa tinha um valor que não tinha. A empresa estava quebrada, ele confiou na palavra do sócio dele. E hoje ele tem dívidas, uma empresa quebrada, e ainda pagou uma parte, porque ele supostamente ficou com a empresa. Então, olha o absurdo que pode chegar a você não ter um acompanhamento de um profissional. Eu vejo que ele mitiga muitos riscos, né, de qualquer negócio, não só da pessoa jurídica, mas principalmente da pessoa física, né, porque ela não impactou negativamente a vida desse empresário, né. E algo que, assim, Bárbara, uma decisão que te moldou até hoje. Abri o meu próprio escritório, que eu tive... O que acontece? Como eu estava estudando para concurso na época, os meus pais tinham minha irmã na faculdade e tudo mais, eu já estava 1 ano estudando e eu senti que não cabia mais, eu não tinha como ficar ali dependendo dos meus pais e tal. E aí, qual foi o meu plano? Eu vou voltar para Ribeirão, eu vou trabalhar onde eu precisar trabalhar, porque como concursada, as pessoas, você fica ali, né, com um apagão no seu currículo, você fica 1 ano em que você não esteve em lugar nenhum, não fez nada, então as pessoas não vão te contratar, porque sabe que se te contratar, você corre o risco de passar num concurso e sair. E eu falei, eu vou trabalhar onde eu precisar trabalhar para abrir o meu próprio escritório. E nessa hora, eu estive sozinha. Porque as pessoas falavam, nossa, como assim você vai trabalhar? Na época eu fui trabalhar num shopping, vendendo joias. E a pessoa falava, nossa, mas você fala inglês, você fez intercâmbio. A própria pessoa que me contratou, né? Você fala inglês, você fez intercâmbio, seu currículo é ótimo, por que você tá aqui? Eu falei, não, eu preciso estar, eu preciso fazer o meu sonho acontecer. Eu preciso fazer o que precisa ser feito. Querendo ou não. E aí isso me deixou muito sozinha. E foi uma jornada solitária. Foi uma decisão difícil porque eu não tive apoio de ninguém. E aí, quando deu certo, né, as pessoas passaram a me respeitar. E isso dentro da minha casa, passaram a ver que assim, olha, a Bárbara falou que ela ia fazer, ela fez, aconteceu e deu certo. Então foi uma decisão difícil de ser tomada, porque solitária, mas a jornada do empresário é solitária e que mudou a minha vida. Bárbara, se você pudesse dar um conselho para as pessoas que estão começando a carreira agora, né, que estão saindo da faculdade ou estão na fase final, né? Qual conselho seria para essas pessoas que querem abrir um negócio próprio? Sim. Para que elas tenham paciência para plantar, porque o que eu sinto dessa geração é que eles são muito impacientes, né? Uma geração muito tecnológica, com muito acesso à informação, então eles são impacientes, eles querem fazer acontecer da noite pro dia. Muito rápido. Muito rápido, e as coisas precisam de tempo mesmo. Então assim, quando eu comecei o escritório, eu não tinha o que fazer, era plantio todo santo dia, ir lá e tal, e fiz todo aquele caminho que não tinha dinheiro, só tinha dinheiro para pagar as contas, comia de marmita, eu limpava meu próprio escritório com a minha sócia, até que a gente foi evoluindo, foi crescendo, foi ganhando corpo, o escritório foi ganhando, né, e aí a gente foi aumentando para 2 salas, o que era uma sala, conseguiu faxineira, Então é um processo muito longo que as pessoas não estão dispostas a esperar e nem pagar o preço. Então o que eu daria de conselho para essa pessoa, tenha paciência, né, plante, que a colheita vai vir. Bárbara, se você tivesse que recomeçar a vida do zero hoje, sei lá,
faliu, quebrou, perdeu tudo. O que você faria pra começar? Rede de networking. Não importa o quê. Se eu quebrasse e falasse, não quero, não vou ser mais advogada, vou vender alguma coisa. O que eu faria? Rede BNI, rede networking, meus contatos, acionaria todos os meus contatos. Porque não importa, gente, uma coisa que eu já vi acontecer com os meus olhos nesses 10 anos, assim, acontecer com um cliente meu, é que eu tive um cliente que ele vendia coisas que ainda nem existiam, tá? Então, assim, procurou a gente, olha, eu quero uma assessoria mensal, ok, e tal. Qual que é a sua empresa? Ela ainda não existe. O CNPJ ainda tô tirando, o contrato social a gente vai fazer com vocês e tal, e eu ficava questionando a Marcela, falava, gente, e assim, já tinha cliente, já tinha gente comprando, por quê? Porque ele tinha network. Então, pra mim, se eu perder tudo amanhã, eu começo tudo de novo com o meu networking, não abro mão do meu networking. Bárbara, como as pessoas encontram você, a Paro Fioramonte? Como elas conseguem contratar vocês? Quais são as redes sociais de vocês? Nossa rede social é Paro Fioramonte, advogadas, no Instagram. A gente tem Facebook também, mas nós somos mais ativas no Instagram. Nosso escritório fica aqui no Iguatemi Empresarial, então no Shopping Iguatemi, né? Sala 212. E venham conhecer a gente, nosso escritório tá novo, venham tomar um café com a gente. Temos site também, né? Paro Fioramonte, feito por você. Sim. E estamos aí nas redes sociais, precisarem da gente, estamos à disposição. Bom, todo crescimento cobra maturidade. E esse foi mais um B3 Talks com Bárbara Fioramonte, do Sonho ao Negócio, mas sem filtro. Muito obrigado, Bárbara, pela sua presença. Eu que agradeço o convite.